Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que a esquerda perde tanto. São as redes sociais e seus algoritmos? É a comunicação que é ruim? É o pobre de direita? Por que a gente perde tanto? Mas antes, dizer a vocês que, prestação de contas, minha plaquinha aqui, coloquei pilha, ela acendeu, ficou linda. Quando acende a webcam não consegue ler a plaquinha, porque está muito distante e a iluminação termina estourando em relação às letrinhas, não consegue ler as letrinhas. Então vou deixar ela desligada e vou colocar um outro tipo de iluminação de fundo, né? Até porque essa lâmpada aqui vai subir qualquer dia desses para lá quando chegar essa outra iluminação de fundo, beleza? Mas as coisas estão chegando, vão saindo aos poucos. Valeu a todo mundo que contribuiu, ajudou demais, vai ficar bonito o cenário, já tá ficando. Obrigado. E também não se esquece de participar da campanha de engajamento. Ativa o sininho, se inscreve, curte, comenta, compartilha, indica o vídeo, isso ajuda demais. Se puder, também chega na campanha de financiamento coletivo que tem recompensas para vocês que participam, seja no Apoia-se ou no Clube de Membros. Se quiser doar qualquer valor avulso, o Pix está aí, QR Code aparecendo na tela. Valeu, isso ajuda demais a manter e melhorar o canal. Muito obrigado, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, a crise do Pix revelou para a gente que o governo vai mal, né? Se a gente já tinha alguns indícios por pesquisas que tinham saído antes de estourar essa grande questão da crise do Pix, da queda de popularidade do governo Lula, inclusive pela primeira vez a rejeição ultrapassando a aprovação, a crise do Pix levou isso para outro patamar. Outro patamar esse que faz com que as justificativas, as questões, as teorizações sobre por que o governo Lula vem mal, vem caindo a sua popularidade, não consegue produzir uma sensação de melhora na qualidade de vida, apesar de sim estar melhor do que na época de Bolsonaro. Me parece que o brasileiro, essa coisa de que tá melhor do que Bolsonaro, parece que não tem colado muito. Uma das desculpas, justificativas, teorizações, chame como quiser, mais ditas é a da comunicação. A comunicação do governo Lula é horrível, trocou-se inclusive o ministro da comunicação, da SECOM, para ver se melhorava. Trabalho muito inicial, não dá para ver ainda se há uma mudança significativa de rumos, mas de toda forma o governo continua se comunicando muito mal e essa tem sido uma das principais justificativas. A comunicação do governo é péssima, isso é fato. Acontece que, ao meu ver, a questão da comunicação vem acompanhado de um outro problema e de uma outra questão que a gente vai falar já já. Mas aliada a essa questão da péssima comunicação do governo, que vem atrelada a um tipo de formulação que diz que o governo Lula vem muito bem, ele produziu melhoras significativas na vida das pessoas, ele produziu melhoras na economia, porém ele não se comunica bem e por isso as pessoas não percebem essas melhorias dentro das suas vidas, não conseguem perceber essas melhorias dentro do seu cotidiano, dos seus debates políticos e com isso tem uma visão distorcida acerca da realidade que não representa a realidade tal como é, que é uma realidade de melhora significativa na economia e, portanto, na vida dessas pessoas. Isso vem atrelado também, essa desculpa de uma espécie de comunicação da extrema-direita e da direita, que é muito mais eficiente que a comunicação da esquerda, e que, por isso, captura ideologicamente as pessoas, produzindo uma distorção da realidade, vem acompanhado também com a formulação sobre as redes sociais, ou seja, as redes sociais elas têm uma gestão algorítmica, uma governança algorítmica que privilegia conteúdos da direita e da extrema-direita. Isso fica muito mais evidente a partir do momento que as redes sociais, principalmente, você já tinha o X, né, com Elon Musk como dono do X, e agora aliado e participando do governo Trump, e agora, mais recentemente, com o Mark Zuckerberg dando uma guinada em direção à extrema-direita e se colocando como serviçal do governo Trump, mudando política de algoritmo, política de liberdade de expressão dentro da Meta, inclusive mudando políticas de diversidade dentro da empresa, que nem era necessário, mas faz essas mudanças todas para sinalizar abertamente uma adesão ao governo Trump, uma adesão ao trumpismo e à extrema-direita a nível global, até porque esse projeto é um projeto de nível global, não só dos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos seja o ponta de lança desse projeto. Isso diz que as pessoas, ao acessarem a internet, ao acessarem o mundo digital, vão ter muito mais acesso a conteúdos da direita, da extrema-direita, com muito maior facilidade. Então você tem, por exemplo, a questão do vídeo de Nicolas e o impulsionamento do vídeo de Nicolas, se foi orgânico, se não foi, aparentemente, pelo que muita gente
gente veio cogitando que talvez não fosse orgânico, que talvez tivesse ligado a um impulsionamento artificial das redes sociais. As pessoas têm mais acesso a esse tipo de conteúdo, que faz com que elas sejam capturadas ideologicamente por esse horizonte de valores, esse horizonte de questões, esse horizonte de problemas e de soluções dados pela extrema-direita, fazendo com que as pessoas percebam a realidade no Brasil de uma maneira distorcida. Enquanto o governo Lula, mais uma vez voltando para esse ponto, né? Enquanto o governo Lula produz uma melhora na economia com índices de crescimento, dados de desemprego, esse tipo de coisa, as pessoas não percebem isso, que estão insatisfeitas, na verdade, por uma distorção da realidade que elas mesmas nos acreditam por conta de uma governança algorítmica, por um lado, e a péssima comunicação do governo, por outro. E aí vem o ponto de um terceiro elemento dessa explicação, que é o pobre de direito. Ou seja, a partir do momento que essa captura ideológica se realiza por completo, cria-se, portanto, a figura do pobre de direito, uma espécie de sujeito ressentido, é capturado por uma espécie de ressentimento que o coloca dentro da direita. Ou seja, a direita vai terminar manipulando uma série de vilões simbólicos, né? As feministas, a destruição da família, as cotas, o privilégio para essas minorias e etc, 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 que ao conformar esse campo dá solução para um problema que é irreal, ou seja, produz uma realidade distorcida, cria um inimigo que é o vilão dessa realidade distorcida, e a partir disso você produz uma solução também distorcida, e com isso você não consegue competir, porque você tem uma péssima comunicação de um lado, uma gestão algorítmica por outro, e você tem uma esquerda à mercê desse tipo de lógica do debate público, que não consegue produzir uma comunicação adequada para dar conta dessas novas demandas, dessas novas formas de politização das classes médias baixas, das populações mais pobres, criando essa figura do pobre de direita, da classe média baixa de direita e assim por diante. Ao meu ver, todas essas explicações, elas têm um mesmo problema em comum, e que não toca e não consegue produzir uma solução, que está no fato de que elas tomam as pessoas por pessoas estúpidas, idiotas e manipuláveis, completamente manipuláveis. É óbvio que as pessoas podem ser manipuladas, é óbvio que há manipulação política, é óbvio que há uma série de elementos importantes em termos de manipulação e de captura da subjetividade, de manipulação ideológica, e tudo isso tem que ser levado em conta e é importante. É óbvio e evidente também que as redes sociais, sendo empresas, elas privilegiam os interesses de certos grupos da burguesia, grupos esses que estão alinhados com a extrema-direita e, portanto, vão privilegiar esses grupos, vão colocar os seus interesses à frente de qualquer espécie de liberdade, né? Seria muito ingênuo, e eu espero que em algum momento essa esquerda progressista não tenha caído no conto de fadas de que as redes sociais seriam ambientes neutros do ponto de vista político. Só porque são espaços de comunicação não significa que essa comunicação é neutra, né? Por favor. De toda forma, as comunicações no capitalismo, desde sempre, elas tiveram esse caráter parcial, esse caráter está alinhado aos interesses, e, paradoxalmente, né, para o que a gente está vendo hoje, esse tipo de debate não é novo. Então, quando surgiu o rádio, houve o mesmo debate, principalmente ali com a ascensão do nazifascismo e a utilização de uma política de propaganda dentro do nazifascismo, com a ascensão do rádio, o quanto sucesso isso teve, o quanto isso foi culpado pela ascensão nazista e coisa do tipo. Então, o rádio como esse grande catalisador político, onde uma esquerda não conseguia mais se comunicar, e a extrema-direita produziu uma comunicação direta através de um veículo de comunicação que revoluciona e que muda o tabuleiro da política na Europa, principalmente ali na Alemanha, na Itália, em outros países onde houveram ascensões nazifascistas. Teve esse debate de maneira muito parecida. Quando houve a televisão, também o impacto da televisão sobre a subjetividade das pessoas, sobre processos de manipulação subjetiva, manipulação ideológica, manipulação da informação, e o quanto isso impactaria no debate público, impactaria no debate político e assim por diante. Quando surgiu a internet, também houve esse debate, e esse debate agora se reatualiza a partir da ascensão da extrema-direita e das dinâmicas de redes sociais diferentes do que foi, redes sociais bastante distintas do que são as redes sociais do surgimento da internet, ali com ICQ, MSN, Orkut, coisas desse tipo, até porque a conjuntura política era bastante diferente. De toda forma,
Esse tipo de explicação, ainda que seja importante considerar a ascensão desses novos tipos de rede de comunicação, a especificidade no que ela muda no tabuleiro político, em termos de políticas e estratégias comunicativas dos campos políticos, e especialmente da esquerda, que a gente falando, isso não significa que a explicação para a ascensão e queda de uma força política se limita ou se resume aos aspectos da comunicação e dos novos tipos de comunicação como as redes sociais. Principalmente quando ele está ligado a uma explicação de que, ao meu ver, inferioriza o sujeito político do dia a dia, ou seja, coloca o sujeito político como um ser completamente passivo. Então ele está lá na sua rede social, no seu celular, ele recebe ele lê a notícia e fica alienado com isso e se aliena. Jones, no vídeo dele recente, esqueço o nome do vídeo, mas eu vou tentar achar para colocar aqui no link a descrição desse vídeo. Jones coloca o fio de uma pessoa no Twitter, me esqueço o nome dele também, eu acho que é Felipe Alves, alguma coisa assim. E ele mostra que as pessoas elas não acreditam necessariamente nas fake news. As fake news têm muito mais um processo de confirmação de vieses. Ou seja, eu já acredito que, sei lá, a Terra é plana, aí vou lá, vejo uma fake news de que a Terra é plana e aquela fake news vai meio que confirmar meu viés subjetivo. Mas ela não necessariamente altera meus vieses. Ela não produz uma manipulação dessa forma. Então, não necessariamente é um processo de produção de uma opinião, mas de confirmação de opiniões, o que é significativamente diferente. E aí vem, ao meu ver, um problema fundamental, que é preciso compreender que se então a comunicação das fake news, dessa manipulação das informações e da realidade, ela não muda substancialmente a opinião das pessoas, ela apenas serve para produzir viés, ainda que isso seja muito importante, é preciso entender também que sempre e necessariamente, se as redes de comunicação, desde o rádio, passando pela TV, passando pela internet 1.0, passando por essa internet que a gente tem hoje, elas sempre foram e enquanto houver capitalismo, serão enviesadas para projetos políticos ligados ao capital. Então, acabou, não há o que fazer? Eu acho que não é por aí. É claro que, obviamente, que para a gente se comunicar nesses espaços, para a gente produzir uma comunicação direta com as pessoas nesses espaços, a gente vai sair atrás e a gente vai ter muito mais obstáculos. Mas isso não significa que é impossível fazer. E, fundamentalmente, que não é esses os espaços decisivos. Os espaços decisivos, portanto, se a comunicação passa pela confirmação de vieses e da produção de confirmação de vieses nesses espaços, a gente precisa disputar as opiniões das pessoas em outros espaços que são no pautar o debate público e no estar junto com as pessoas. Me parece que a esquerda brasileira ela está muito afastada do que as pessoas querem, do debate do que as pessoas pensam para o país, do debate do que as pessoas pensam ser os problemas importantes a serem enfrentados no nosso país. E isso gera, obviamente, um deslocamento, um descompasso importantíssimo, principalmente quando o governo Lula está sendo um governo que não consegue produzir uma boa comunicação porque ele não passa segurança no que fala e não pauta o debate público. O governo Lula, por um lado, nas eleições, Lula fez uma série de promessas como não haveria teto de gastos, baratearia o preço da gasolina, derrubando a paridade internacional e outras promessas de investimento no social, né, colocar o pobre no orçamento e coisas do tipo, e quando chega no governo não fez nada disso, nem barateou a gasolina no sentido de tirar a política da Petrobras dessa política de paridade de preço internacional, derrubou o teto de gastos para colocar outro teto no lugar, teto esse que está impedindo que o pobre esteja no orçamento, e a gente tem visto as consequências disso, por exemplo, com um golpe fundamental que é na política de valorização do salário mínimo, que faz com que o salário mínimo, como já foi nesse ano, tenha um reajuste abaixo da inflação no que se refere a aluguel e alimentos, que é o eixo central que toca as pessoas que ganham entre 0 e 3 salários mínimos, que é a base eleitoral do governo do PT. Ou seja, o governo do PT dá uma paulada na sua própria base. E aí, meu amigo, não tem comunicação boa que dê jeito. Porque é isso. Como é que você vai comunicar bem uma desgraça? Só se você mentir. Ou só se você produzir uma comunicação confusa o suficiente para não dizer a verdade, para ocultar a verdade, como foi feito, por exemplo, o pronunciamento de Haddad sobre o seu pacote fiscal. O pronunciamento de Haddad sobre o seu pacote fiscal não foi uma má peça publicitária de comunicação. Ela só não tinha o que comunicar. Ela era, de um lado, uma sinalização para o mercado de que você estava fazendo cortes
mas não queria pegar mal com a sua base, que é essa galera que ganha de 0 a 3 salários mínimos, e no final das contas você não consegue comunicar bem para ninguém. E isso é o central. Além do se você não tem conteúdo, você não tem o que comunicar, me parece que a esquerda brasileira, principalmente a esquerda brasileira no poder, não percebeu algo fundamental. A nossa conjuntura política nos obriga a comprar lados, a polarizar a disputa. Por exemplo, o vídeo de Erika Hilton só fez sucesso porque Erika Hilton partiu para a ofensiva, polarizou o debate, foi para cima de Nicolas Ferreira. A extrema-direita só faz sucesso porque quando produz peças, vai para cima, pauta o debate, enquanto o PT quer ficar de bem com todo mundo e termina não ficando de bem com ninguém. Ou seja, esse é o momento em que você precisa fortalecer as suas bases. E sua base não é a Faria Lima. Sua base não é o mercado. Sua base é quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. Para agradar a sua base, você precisa comprar brigas com quem não é da sua base. Se você não vai comprar essas brigas, paciência, não tem comunicação que dê jeito, porque para fazer políticas que agradem a sua base, você vai precisar comprar um lado. Se você não quer comprar um lado, você não consegue fazer políticas que agradem sua base, e aí sua base fica à mercê, pois insatisfeita, de um discurso pauta o debate, agressivo e que diz que a sua insatisfação tem um responsável. A esquerda e todo esse tipo de discurso que a gente vê circulando por aí, a incompetência de Lula, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente vê circulando na extrema-direita brasileira. Ou seja, a esquerda hegemônica vem colocando a culpa, né, a responsabilidade pelos problemas, quase que uma meia autocrítica no processo de comunicação do governo, que produz pobres de direita, classe média de direita, e que é permeada por redes sociais de caráter fascista e etc. Mas todo esse tipo de discurso visa desalienar ou visa desresponsabilizar a própria esquerda, onde ela mesmo não consegue pautar o debate, não consegue comprar brigas, não consegue cumprir compromissos, não consegue produzir promessas, fazendo com que toda a comunicação seja dúbia. E não porque não sabe comunicar, mas porque não tem o que comunicar. Ou o que tem para comunicar, tem que comunicar envergonhadamente, porque é uma espécie de conciliação sem conciliação, onde você dá tudo para o mercado para não sofrer um golpe, com a desculpa de não sofrer um golpe, não dá nada para sua base e você quer vender para sua base que isso é bom, só que isso não é bom para essa base. Essa base não enxerga isso. E aí você se queima com a sua base e vai vendo sua popularidade dentro da sua própria base sendo minada. Por outro lado, enxerga a sua própria base como um bando de pessoas sem autonomia e sem capacidade de pensar. Ou seja, elas são facilmente manipuladas pela extrema-direita, elas são pessoas burras, que qualquer fake news elas caem. Quando, na verdade, o grande ponto é pensar por que essas pessoas estão preferindo aderir à extrema-direita. E, ao meu ver, a resposta para isso é relativamente simples. Com o esgotamento da Nova República, ou seja, o esgotamento no sentido político, de não produzir grandes soluções, de não resolver os problemas fundamentais do Brasil, problemas esses que vêm de muito tempo. A fome, o analfabetismo. Aí você vai dizer, mas Lula resolveu o problema da fome. Não, não resolveu. Se tivesse resolvido, não tinha voltado. Né? A pobreza, a desigualdade, a falta de acesso à saúde, a uma educação de qualidade, a transporte, a emprego, a moradia. Nenhum dos grandes problemas do Brasil foram tocados pela Grande República. Nenhuma reforma profunda que mudasse significativamente os problemas sociais do Brasil durante a Nova República. Há um ponto de que esse nível de esgotamento com essa forma política é tão grande de que a única força política que se constituiu como antagônica às instituições, a essa forma política, foi a extrema-direita. A esquerda aparece como defensora de um sistema que ninguém mais aguenta. O fato das pessoas quererem mudar tudo isso que está aí é legítimo. É legítimo querer mudar tudo isso que está aí porque tem muito para se mudar. Tem problemas no judiciário, tem problemas no legislativo, tem problemas no executivo, tem problemas na política eleitoral, tem problemas na política econômica, tem problemas na distribuição de renda, tem problemas nos impostos, tem problema na educação, tem problema na saúde, tem problema em tudo. Portanto, tem que mudar tudo isso que está aí. O problema é que, enquanto só uma força política diz que tem que mudar tudo isso que está aí, e é uma força cínica, que produz um eco de essa insatisfação antissistêmica difusa das pessoas, difusa no sentido que não tem uma forma ideológica a priori, ele é
capturada por uma força política que, ao ouvir essas demandas, dizem: essas demandas são verdadeiras, vocês estão certos, e nós vamos dar uma solução. O problema desse mundo não é que está todo mundo precarizado, brigando um com o outro, concorrendo um com o outro, então vamos deixar vocês concorrerem livremente, vamos tirar o Estado que fica atrapalhando vocês concorrer. O problema não é que tem muito bandido roubando o pouco que você ganha com seu trabalho árduo, então vamos botar uma polícia para matar todo mundo e prender todo mundo. Você pode dizer: Eribaldo, isso é um absurdo. Mas é uma solução. Veja, é uma solução. Num campo político que ninguém dá solução nenhuma. Porque a esquerda que a gente tem a isso é uma esquerda que visa defender o sistema. Vamos defender a democracia, nós amamos o STF, nós vamos compactuar com Lira e com Pacheco. Nós passamos anos falando mal do orçamento secreto, mas agora a gente opera ele também. Percebe? Então você tem que, ainda que você possa argumentar que a extrema-direita seja cínica, e eu concordo, mentirosa, e eu concordo, ela ouve a insatisfação, enquanto a esquerda ouve essa insatisfação e diz: não, essa insatisfação é porque você é burro, você é alienado, você foi manipulado por fake news e pelas redes sociais, ainda que esse elemento também possa existir. Mas as pessoas têm um elemento ativo também. Elas não se sentem contempladas na esquerda. E a esquerda, para não ter que admitir que o seu discurso não contempla mais as pessoas, prefere chamar as pessoas de burras, alienadas e continuar sendo ela hoje a guardiã de um sistema que as pessoas olham e não veem nenhuma esperança, nenhuma solução, nada, a não ser o fato de que esse sistema precisa ser mudado. Tem que aparecer alguém para bater de frente com esse sistema. E a única pessoa que apareceu eleitoralmente para bater de frente nesse sistema foi Bolsonaro. Aí você pode dizer: Eribaldo, Ciro Gomes também fez isso, mas não teve força eleitoral para bater de frente. Basicamente, a polaridade ficou entre Bolsonaro e o PT. E dentro dessa polaridade, entre o fascismo bolsonarista, que encarna uma espécie de revolução reacionária ou contra-revolução reacionária, mas que dá corpo a um sentimento revolucionário antissistema. E aí, sentimento revolucionário não no sentido de que as pessoas são anticapitalistas e não sei o que, essa coisa abestalhada de que o proletariado tem uma essência revolucionária. Não. As pessoas estavam putas com o sistema. Elas só não tinham palavras políticas para dar corpo a essa insatisfação. Quem deu o léxico gramatical para as pessoas expressarem a insatisfação com esse sistema foi a extrema-direita. Insatisfação essa que é legítima. A extrema-direita se aproveita da legitimidade disso, reconhece essa insatisfação, e aí já é um ponto para se aproximar das pessoas, né? Reconhecer que o que elas sentem de ruim com o sistema político é válido, enquanto a esquerda não. Diz: não, fica Lula aí. É porque a democracia brasileira é tão linda, meu Deus, eu vou chorar como eu amo a democracia, esse sistema é lindo, e almoçando com o Pacheco e com Lira e esse tipo de coisa, e limitando o aumento do salário mínimo, todo atacando o BPC, que foi derrotado com muita luta. O pessoal vai dizer: mas foi Lula que derrubou, que vetou. Muito acocho, né? Se ninguém falasse nada, ia passar, porque foi o próprio PT que botou ou o PT botou a pauta de atacar o BPC para ele mesmo derrubar, e ele mesmo dizer que venceu ele mesmo. De argumentação é essa, né? Eu derrubei o óculos porque, assim, chega um nível que o gado vermelho, o web petista, chegou de raciocínio lógico que beira o absurdo, né? Então, assim, como eu falei, o problema não é comunicação. As redes sociais podem causar um problema? Pode, enorme. Então, assim, o problema não é somente as redes sociais, o problema não é a comunicação, nem é o pobre de direita. O problema é que a esquerda não tem conteúdo. Se você não tem conteúdo, meu parceiro, você pode arrumar qualquer espaço livre para comunicar livremente, que você vai perder. Você pode encontrar a comunicação perfeita para falar com as pessoas, você vai perder, porque você não tem o que falar. Por exemplo, como é que o PT ia falar para as pessoas que estavam querendo cortar o BPC? Como é que ele ia fazer isso? De uma maneira legal, que viralizasse, as pessoas dissessem: meu Deus, como esse governo está olhando por mim. A mãe de uma criança com deficiência. E olhar para a criança e dizer: poxa, que legal, veja que governo lindo, maravilhoso, agora eu vou perder o BPC do meu filho. Você acha qual é a comunicação que faz isso? Qual é a comunicação que vai dizer para os trabalhadores que o salário mínimo dele vai ter aumentos tão tacanhos
que se essa mesma lei tivesse valendo desde 2003, o salário mínimo hoje seria menos de R$ 1.000. Como é que o governo vai dizer isso para as pessoas? Como é que o governo vai dizer para as pessoas que ele promete uma coisa nas eleições e faz outras depois? E faz o oposto depois? Ah, mas é porque é contra o fascismo. Foda-se. As pessoas estão bem dispostas a romperem com esse sistema democrático. Eu sei que isso é bastante problemático. Isso pode levar a consequências horríveis, mas a gente devia estar dando uma solução a essa vontade anti-institucional, essa vontade antissistêmica das pessoas, e não a extrema-direita. A gente devia estar disputando esse sentimento antissistema e não a extrema-direita. E aí a gente perde aí. Se a gente não consegue nem ouvir a insatisfação antissistêmica das pessoas e fica insistindo para que as pessoas defendam um sistema que elas não suportam mais, não tem comunicação que dê jeito. Porque as pessoas querem uma coisa e você está oferecendo o oposto. O que você precisa é oferecer o que as pessoas querem com um direcionamento político de esquerda. A extrema-direita oferece o que as pessoas querem numa espécie de política antissistema reacionária, falsamente antissistêmica e reacionária. Uma revolução reacionária. E isso não é a primeira vez, isso não é novidade, porque onde há a ascensão do fascismo, há sempre esse elemento de uma esquerda que não consegue capturar as demandas antissistemas, que cai no colo da extrema-direita com muita facilidade. Enquanto a esquerda não conseguir pautar o debate para capturar o sentimento de revolta das pessoas, o sentimento antissistêmico das pessoas, de maneira dura, agressiva, indo para cima, vai perder todas as vezes. E não é porque você ganhou uma eleição com Lula. Somente pelo fato da memória afetiva que Lula tem no imaginário dos brasileiros pelos 2 primeiros governos, e porque Bolsonaro fez um governo terrível, e mesmo assim a diferença não chegou a 2%, que a esquerda vai ganhar, que a esquerda está ganhando algo. Ela não está ganhando algo. Inclusive, como diz Margaret Thatcher, né? Muitas vezes você pode perder eleitoralmente e ganhar politicamente. E é isso que a gente está vendo no Brasil, infelizmente. O que a gente precisa é de uma esquerda corajosa, de uma esquerda que brigue, de uma esquerda agressiva no melhor sentido, de ir para cima, de afirmar seus interesses com todas as letras de maneira clara. E aí sim, tendo seus interesses afirmados de maneira explícita, clara, objetiva e lutando por eles, a comunicação com as pessoas passará a ser reta e direta, sem vergonha de usar os meios de comunicação, de pautar as cadeias de rádio e TV, de ir para essas cadeias para falar e pautar o debate, mas acima de tudo, não ter vergonha de, quando faz isso, porque faz muito pouco, ficar usando da propaganda, da linguagem, do marketing, para mentir para as pessoas, para enrolar as pessoas, como a Haddad fez, ficou enrolando, porque se ele fosse dizer a verdade do que ele estava querendo fazer, seria feio, pegaria mal para a base dele. E aí terminou que pegou mal para todo mundo, que ele tentou agradar o mercado, tentou agradar as pessoas e não agradou ninguém, porque no fim das contas acabou a era da conciliação. É preciso estar preparado para brigar e afirmar os seus interesses no momento em que as pessoas demandam soluções antissistêmicas. Sem isso, vai continuar perdendo e vai perder sempre. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.